Olá, sexto ano, tudo bem? Vamos iniciar a nossa aula. E a nossa aula, na verdade, ela continua falando do povoamento da América, mais precisamente dos nativos, mas agora nós vamos trabalhar uma questão importante que trata-se da, vamos colocar como a diversidade linguística e também desses povos. Por quê? Porque mesmo na classificação de nativos, mesmo tendo essa classificação do ponto de vista genérico, né, não podemos esquecer que o Brasil é um território muito grande e o seu tamanho também, de uma certa forma, espalhou esse povoamento, ele se deu de maneira espalhada, claro, sempre buscando, obviamente, locais onde a adaptação ficasse mais fácil, próximas de rios, terras férteis e, obviamente, clima, vegetação, mas também, além disso, o Brasil, como ele tem um privilégio climático e como ele dispõe de milhares de recursos em nosso território, podemos então afirmar que a maioria do povoamento, e falando da diversidade nativa do Brasil, acabou se espalhando por todo o território, haja vista pelas condições que o território brasileiro permitiram no passado, antes de se chamar Brasil como um todo, mas permitiram principalmente por essa adaptação. Hoje, na aula de hoje, nós temos o objetivo de trabalhar essas especificidades, trabalhar o significado, o conceito de tronco linguístico e acrescentar elementos relacionados à nossa Constituição de 88 e a questão da proteção ao nativo, que a Constituição de 88 garante, mas que infelizmente nem todos a seguem. Então vamos juntos aqui, ó. Na página 136, se você tiver com o seu material em mãos e quiser grifar, fique à vontade, tá? Como registro, coisas do tipo. Ele diz assim: os muitos povos indígenas no Brasil. Os indígenas no Brasil estão divididos em centenas de povos. Cada um, olha lá, cada um tem sua própria cultura, sua língua e seu modo de organização social e política. Então, vem de encontro o que eu comecei a falar no início da aula. Eu tenho, apesar do conceito geral de povos indígenas, que a gente até também já trabalhou esse conceito de indígena, então temos que ter a ciência que essas centenas de grupos, esses vários grupos, desenvolveram organização própria, relacionado à família, relacionado à cultura, relacionado à obtenção de recursos da natureza, cada um ao seu modo. Ele continua dizendo aqui: esses povos se relacionam com o meio ambiente e com o restante da sociedade brasileira em muitas formas diferentes. Aí eu vou descer aqui um pouquinho e vou chegar neste conceito chamado tronco linguístico. Muitos idiomas indígenas são semelhantes entre si porque têm a mesma origem. Nesse caso, dizemos que pertence a um tronco a uma família linguística. Dentre os troncos ou famílias linguísticas, podemos destacar o Tupi-Guarani, o Macro-G, o Aruac, o Pano, o Caribe, o Tucano, os Yanomamis e o Ticuna. Alguns grupos, em razão de contato intenso com os não indígenas, falam somente o português. Eu tinha acabado de falar que os povos, que esse povoamento e os nativos que aqui começaram a se sedentarizar, eles, cada um tinha a sua cultura própria. Se eles têm uma cultura própria, como eles então formariam um tronco linguístico? Aí é uma coisa interessante a se pensar. Não podemos esquecer que existia o contato, seja ele conflituoso, ou seja ele com acordos relacionados a casamentos ou a trocas, por exemplo, de mantimentos, de recursos. Então, o contato, ele existiu. E aí, é claro que um grupo, quando vai se comunicar com o outro, obviamente precisa criar códigos que ambos possam se entender. Então, mesmo resguardado suas
particularidades culturais, eles precisavam criar meios para poder se comunicar. Esses meios, eles ficaram conhecidos como tronco linguístico. Por quê? Porque é uma forma linguística parecida para que esses povos que se relacionaram no Brasil pudessem, obviamente, chegar a acordos ou não, ou quando esses povos, portanto, entravam em conflitos. Então, o tronco, ele se origina dentro dessa perspectiva de comunicação, de trocas que esses nativos faziam entre si. Tudo bem? Descendo aqui mais um pouquinho, nós chegamos aqui numa parte importantíssima, que é a questão da divisão de como eles estavam organizados e como eles estão hoje. E aí nós vamos problematizar algumas questões importantíssimas que servem para nós enquanto cidadão, que são coisas relacionadas, obviamente, à garantia de direitos e justiça aos herdeiros originários desta terra. Olha o que ele fala aqui. Segundo o censo, só acompanhando o meu cursor, de 2010, os indígenas são 0,5% da população total do Brasil. E no total, falam mais de 150 línguas diferentes. Nesse caso, fica claro a questão da particularidade cultural que essas centenas de tribos nativos desenvolveram ao longo da sua história. Ele continua dizendo: calcula-se, na época da chegada dos europeus, os indígenas integravam mais de 1.000 povos, somando entre 2 a 4 milhões de pessoas. Presta bem atenção nesse parágrafo, a redução brutal do número de indígenas no país ocorreu porque muitos grupos nativos foram escravizados, perseguidos e mortos no processo de ocupação do território. Para atender à estrutura econômica que o europeu trouxe a partir do século XV, houve um verdadeiro genocídio com os nativos que aqui viviam. Escravização, torturas, pessoas que acabavam morrendo de tanto trabalhar, nativos. Então, doenças que os europeus trouxeram e que os nativos, obviamente, não estavam imunizados, porque não tinha, obviamente, ninguém aqui com essa doença. Então, todos esses elementos, gradativamente, conforme o tempo ele foi passando, acabou dizimando muitos nativos no seu processo histórico. Ele continua dizendo assim: além disso, as doenças trazidas pelos europeus e a derrubada de florestas, a gente sabe que há uma ligação muito forte de vida entre o nativo e as florestas, né? Ocasionando a perda dos meios de sobrevivência, provocaram fortes baixas na população indígena. Alguns grupos perderam sua identidade cultural e acabaram se misturando à população não indígena, até como uma forma de sobrevivência, se a gente for analisar por esse caminho. Mas o que eu quero que vocês olhem com muita atenção é a diferença brutal dessas duas representações cartográficas que eu estou mostrando para vocês. Até 1500, praticamente todo o território nacional ele era ocupado das mais variadas diversidades culturais, das centenas de povos, portanto, nativos que aqui habitavam. Aí, nesse processo, justificado pelo texto anterior que eu li para vocês e problematizei, e as questões relacionadas à estrutura econômica europeia, as doenças, o trabalho, a escravização dos nativos, as torturas, enfim, todos esses elementos, conforme foi passando o tempo, olha a diferença para o Brasil atual em relação às populações nativas, genericamente chamado de indígenas. Então, nós temos aqui uma mudança significativa negativa em relação à manutenção desses povos e só não está pior. Olha onde eu vou falar, só não está pior porque a nossa Constituição, a Constituição de 1988, ela assegura a posse de terras para os nativos
que legitimamente são os donos desta terra do Brasil, porque eles já estavam aqui, obviamente, antes da chegada dos europeus. Então, a Constituição, a nossa Constituição cidadã, é ela que, e por ela, que a situação não está pior, porque ela garante proteção, bem como ela garante também os territórios pertencentes a esses grupos. Para finalizar, ele diz assim: a Constituição de 1998 assegura aos indígenas a posse das terras ocupadas tradicionalmente por eles. Apesar dessa garantia legal, as centenas de terras que ainda não foram demarcadas e registradas pelo governo brasileiro como pertencentes aos indígenas que lá vivem. Os indígenas que vivem em terras não demarcadas ficam mais expostos à invasão de suas terras para exploração de madeira ou minérios, instalação de fazendas e outros tipos de empreendimento econômico realizado por não indígenas. De maneira geral, a relação dos grupos indígenas com a terra em que habitam é marcada pelo equilíbrio na exploração dos recursos naturais, evitando que desapareçam. Ou seja, a caça de animais, coleta de frutos, pesca, corte de árvores e uso de água são feitos para atender o sustento e as necessidades de sobrevivência desse grupo. Então, o que acontece? Precisa haver um equilíbrio entre a questão de explorar os recursos e a manutenção da vida dos nativos. E, infelizmente, em muitos casos, as notícias, as mídias, sempre atualizam e colocam que a ganância do homem vem matando, infelizmente, a nossa cultura, a nossa história, haja vista que o garimpo, ao contaminar um rio, ele acaba também matando na medida que o nativo vai consumir aquela água, ou também pela questão da especulação de terras das grandes monoculturas brasileiras, que vão sempre tentando alargar as áreas do plantio, diminuindo ainda mais e cada vez mais as terras dos indígenas, genericamente falando, mas as terras dos nativos. Tudo bem, gente? Paramos por aqui agora e na próxima aula vamos fazer as correções dentro desta temática trabalhada hoje. Obrigado.